Vamos ter visto aí. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Livro com Rafa Novaes. E hoje iremos falar sobre o livro 1984 e saber finalmente de onde vem o tão famoso programa Big Brother ou A Casa de Segredos. George Orwell, o autor, é na verdade um pseudónimo que Eric Arthur Blair usou. Eric nasceu na Índia Britânica e foi um escritor, jornalista e ensaísta político inglês. As suas obras transmitiam a oposição que ele sentia ao totalitarismo, apresentando também sempre uma hostilidade ao stalinismo. De tal forma que Eric chegou a combater contra movimentos totalitários, quer de direita, quer de esquerda, em várias guerras, como na Guerra Civil Espanhola. Winston, protagonista deste livro, vive no futuro, no ano de 1984. Bem, quer dizer, era futuro naquela altura, já que o livro foi publicado em 1949, um pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas tinham uma lembrança dos governos autoritários e do poder de Estado, além de uma incerteza e medo constante de uma possível guerra nuclear. Bem, no ano de 1984, o mundo possuía uma forma irreconhecível. Qualquer lembrança do passado foi completamente destruída nesta assustadora virada do século XX. Nesta linha do tempo, a Terceira Guerra Mundial tem início. Bombas atómicas são usadas em grandes cidades, a não ser Londres, que supostamente conseguiu manter-se intacta, vamos dizer. Durante os bombardeios, a União Soviética invadiu a Europa continental, chegando até à nossa pátria, o que provavelmente não deveria ter deixado Salazar muito contente. As ilhas britânicas tornaram-se a única resistência na Europa. Depois deste grande conflito, o Ocidente unificou-se, formando a Oceânia, que possui territórios desde o continente americano todo até a África do Sul, a Austrália, Nova Zelândia e, claro, o Reino Unido. Devido aos eventos traumáticos da guerra, muitas agitações ocorreram na URSS e na Oceania, o que provocou que depois de 1954 ocorresse uma guerra civil entre o capitalismo e uma nova ideologia. Esta guerra é chamada no livro de A Revolução, e o lado que venceu foi o da nova ideologia que posteriormente tornou-se num único partido, Engizok. Porém, essas mesmas agitações ocorreram em outras partes do mundo, como a União Soviética e a China. O neobolchevismo liderou na Europa e na Rússia, unindo estas duas partes e formando a Euroásia. Já na China, após vários conflitos internos durante décadas, formou-se a Eustásia, que possui a ideologia denominada de a adoração da morte. Existe uma guerra constante entre os três países e eles compartilham do mesmo tipo de sociedade hierarquizada e utilizam dos mesmos modos de vigilância constante. Contudo, em Oceânia é um pouco diferente. Neste país existem 4 ministérios que são a base do governo. O Ministério da Paz, que ironicamente trata dos assuntos da guerra. O Ministério da Fartura, que trata da logística e da produção. O Ministério do Amor, que infelizmente não cuida dos assuntos que eu estava a pensar, mas sim da tortura e da justiça. E finalmente o Ministério da Verdade, que está ligado à imprensa e ao entretenimento, e é o local onde Winston trabalha. Winston é um comum trabalhador do governo. Ele possui um trabalho que odeia, uma colega de trabalho que ele sente uma atração, chamada Júlia, e claro, um governo distópico que o observa e que mantém ele e todos os demais sob vigilância constante em nome de uma figura venerada como um deus intitulado de Big Brother ou o Grande Irmão em português. A verdade é aquela que o partido afirma ser, e o pouco entretenimento que se pode encontrar está nas execuções públicas regulares de prisioneiros de guerra e de cidadãos que ousaram se opor ao Grande Irmão. Praticamente uma terça-feira normal. Winston odeia o partido e pensa que deve ser o único que se lembra que a realidade não é aquilo que o partido afirma ser. Porém, na sua jornada, ele pensa ter encontrado a pessoa ideal para quem conversar
e até planear uma revolução. O'Brien, uma pessoa que pertence ao partido interno, o que equivale à classe alta naquela sociedade. Será que Winston declara-se a Julia? Será que ele chega a falar com O'Brien? E a revolução chega a acontecer? Para saberem isto e muito mais, têm que ler esta magnífica obra de arte da literatura inglesa que é o livro 1984. O parágrafo do livro que eu mais gostei foi, e passo a citar: o partido ordenava que o indivíduo rejeitasse a prova visual e auditiva. Era a sua ordem final, essencial. O coração de Winston fraquejou quando pensou no enorme poderio que tinha pela frente. A facilidade com que qualquer intelectual do partido deitaria por terra num debate os sutis argumentos que não conseguiria compreender e muito menos responder. E, no entanto, sentia ter razão. Eles estavam errados. O óbvio, o tolo e o verdadeiro tinham que ser defendidos. Os truísmos são verdadeiros. Esse é que é o facto. O mundo sólido existe, suas leis não mudam. As pedras são duras, a água é líquida. Os objetos largados no ar caem sobre a crosta da terra. Com a impressão de falar com O'Brien e também de estar fixando um importante axioma, ele escreveu: a liberdade é a liberdade de dizer que 2 e 2 são 4. Admitindo-se isto, tudo mais decorre. Eu escolhi este livro, pois além de falar de ditadores, que é um tema que eu gosto, demonstra também o perigo delas, mas principalmente devido à intenção deste livro, que é mostrar-nos que a vigilância constante não ocorre só em governos totalitários, mas também em democracias. E sendo assim, o objetivo de Orwell, escrever este livro, e principalmente o motivo que me incentivou a lê-lo, não é necessariamente avisar-nos de possíveis lobos, mas sim ensinar-nos a não nos tornarmos nas ovelhas. Espero que tenham gostado desta apresentação e vemo-nos no próximo episódio de Um Livro com Rafa Novaes.